O acordo de paz não vai ter que derrubar nada. Eles só vão permitir que os judeus construam o templo lá. E hoje existe um instituto em Jerusalém que chama Instituto do Templo, que tem todos os utensílios, tudo, a menorá de ouro. As medidas de como... Perfeito, como era antes. Só falta a arca. E aí? Onde está Então, essa arca? a arca, alguns acreditam que vai ter que Etiópia. ser construída. Alguns acreditam que está na Etiópia, que é aquele... Por quê? Porque a rainha de Sabá, que teve um caso de amor com Salomão, percebeu que ele estava se desviando da palavra, e realmente ele se desviou, né? Ele foi se envolver com deuses e com outras coisas, por causa das muitas mulheres, né? É. E então que ela teria levado embora a arca. E realmente existe um lugar lá na Etiópia que você tem homens que guardam aquele lugar de pai para filho e daí por diante. Mas tem uma outra possibilidade, até está no YouTube, depois se você quiser procurar. Há um grande arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Esse camarada tem vídeos, ele fala que ele encontrou a Arca da Aliança. Ele estava fazendo uma escavação ali em Jerusalém, na área do Gólgota. O Gólgota é aquele lugar da caveira, né? Você já viu lá? Já foi em Não. Jerusalém? Tem que ir, cara. Tenho que ir já. Tem que ir. É demais. Quero muito ir pra lá. Você chega lá, você fala, você sabe o que foi ali. Porque Gólgota significa lugar da caveira. Você chega lá, você vê a caveira. É impressionante. Aí, porque durante muitos anos os católicos acreditavam que o lugar onde Jesus tinha morrido ficava onde hoje é o Santo Sepulcro. Só que lá você não vê nada, não tem nada. Um dia tinha um inglês que estava hospedado num hotel em Jerusalém que ficava na porta do muro. E ele, olhando pela janela, ele viu aquela caveira. Ele falou, pera lá, a Bíblia fala sobre o Gólgota, lugar da caveira. Então se ali é o lugar da caveira, ali deve ter um jardim onde Jesus foi enterrado. E ele foi ali, chamou as pessoas, pediu permissão e começou a escavar. E ele encontrou o lugar do jardim. Por quê? Porque tinha uma grande cisterna para mais de 40 mil litros, porque Israel não chove todo o tempo. Então tinha que armazenar água no tempo de chuva para poder manter. E eles não podiam mais enterrá-lo. Então ele teve que ser enterrado num lugar próximo. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, foram lá tirar Jesus e enterraram ali. E ali, além da cisterna, de todos os elementos, né, físicos de um jardim, eles encontraram o túmulo que ninguém tinha usado, que era o túmulo vazio de Jesus. Então hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai nesse lugar que é chamado de Jardim da Tumba, né? Ou do túmulo, que fica ao lado exatamente do Gólgota, que é o lugar da caveira. Mas isso, para te responder, às vezes eu dou umas voltas, mas Não, isso bom. tem que, para você entender o que o Ron Wyatt falou. Ele estava escavando ali, porque ele dizia que ele acreditava que Jesus teria sido crucificado ali e que deveria ter alguma evidência da arca. Por quê? Por quê? Porque aonde que no dia do Yom Kippur, que era um dia por ano, tá? O sumo sacerdote, ele pegava sacrifícios de animais, de bodes, de touros, e ele ia até os Santos dos Santos. Porque o templo ele era dividido, o templo era dividido em átrio exterior, né, onde ficavam os gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens, aí você tinha uma escadinha onde tinha o altar do sacrifício, e aí entrava dentro da casa mesmo, o primeiro, vamos dizer, cômodo era o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias para trocar os pães da proposição, para acender a luz da menorá e tudo. Mas aí tinha um véu pesado e lá dentro tinha os Santos dos Santos. Então, tinha o altar, uma parte que era o santo, Lugar santo. e o Santo do Santo era o lugar mais santo. Mais santo, mais interior, E e somente o sumo sacerdote podia entrar, e não era qualquer dia, era uma vez por ano. Eles tinham tanta convicção de que se alguém entrasse sem estar purificado morreria, que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda.
Pra alguém puxar ele. Se ele morresse. E ele tinha um monte de sinetes, né, na orla dos vestidos dele, porque eles ouviam o barulho. Tlim, 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 tlim. Se parou... Foi alvejado. Eles puxavam, porque eles não podiam entrar. Bom, estou dizendo isso para te explicar que quando o indivíduo estava lá no Monte das Oliveiras, ele via até lá. E quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado e dava para ser visto. Agora, o Ron White... Rasgado literalmente. Rasgado de cima a baixo. Porque hoje todos nós podemos entrar nos Santos dos Santos através do sangue de Jesus, como diz Hebreus, né? Temos, pois, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Isto é, pelo véu que é o seu corpo. Então, Jesus foi rasgado e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ir até os Santos dos Santos. Tudo isso pode explicar o quê? Que o sumo sacerdote, ele ia até lá dentro e botava o sangue na tampa da arca, que é chamada de propiciatória. Que então, sangue? O sangue dele? O sangue não, o sangue dos bodes, tá. Porque tinha o bode expiatório, tinha o bode sacrificial e tinha também os touros, né? Ele ia lá, derramava o sangue na tampa. Quando Romanos fala de propiciação, está falando desse propiciatório. Era jogar o sangue, aspergia no pé, tudo. Porque quando Deus olhava, ele não via os elementos, que isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas eu não quero deixar de responder sobre a questão da arca. Então o Ron White dizia o seguinte: se o sangue do animal era depositado na tampa da arca para expiação, eu acredito que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou a terra e ele caiu na tampa da arca. Então ele foi cavando, ele pediu permissão, isso está no YouTube, ele pediu permissão de escavar. Onde seria debaixo do Gólgota. E ele foi baixando, até que ele encontrou um lugar como se fosse um lugar onde tinha uma marca, como se fosse algum lugar onde você tivesse uma marca onde você pudesse colocar uma cruz, firmar uma cruz. Sei. E aí ele continuou indo mais fundo. E ele disse que quando ele foi até o mais fundo, ele encontrou a Arca da Aliança. Cadê? Então, o que aconteceu? Ele estava usando alguns trabalhadores que não eram cristãos e nem judeus. E um dos trabalhadores saiu gritando, apavorado, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E isso causou uma certa celeuma que o governo de Israel proibiu, ele teve que sair de lá. Mas ele fala, e eu acredito que ele fala chorando. Ele fala: eu vi a Arca da Aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a Arca da Aliança. Não foi só sobre a terra. Nunca ninguém mais escavou? Tá fechado, ninguém mais escavou. Mas existe algum impedimento de... Não, o governo de Israel proibiu. Então, por que você acha que acontece isso? Então, alguns acreditam que o rabinato já sabe que a arca está lá, mas eles estão esperando construir o templo para trazer. Entendeu? Outros dizem que que está na Etiópia, e outros até afirmam que quem levou foi Nabucodonosor e que nunca voltou. E que eles vão ter que fazer uma nova arca como fizeram todos os outros. Eu não sei se por romantismo, eu gosto de acreditar. Que tá lá debaixo da volta. Procura lá depois, Ron White, te mando. É lindo, é assim, o vídeo a imagem não é bonita, porque é muito antigo, mas Mas qual é o simbolismo da Arca da Aliança? A Arca da Aliança... finais. Boa pergunta, era o que eu falei, guarda um pouquinho que eu vou te mostrar depois. Dentro da arca tinha alguns elementos. As tábuas da lei. Sabe quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo lá fazendo uma obra? Bezerro de ouro, aquele bebendo, prostituição. Augusta, baixa Augusta lá. O que ele fez? Ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. Jogou no chão. Aquelas primeiras foi Deus que escreveu com o dedo dele. A segunda, Deus falou para ele: você quebrou? Você vai ter que escrever com a sua mão. Então a segunda foi ele quem
né? Que refez. Que refez. Escreveu lá, carved, né? Como é que é? Esculpiu. Esculpiu. Bom, as tábuas da lei são a comprovação do quê? De que o homem pecou. Porque quando Moisés subiu e o povo sabia que Deus ia falar com ele, o povo falou: o que Deus nos mandar fazer, nós faremos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás nenhuma imagem perante outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem, escultura. Quando ele chega lá embaixo, Moisés, a primeira coisa que eles tinham falado que eu cumpri, não cumpri. O segundo elemento que tinha lá era a vara de Arão, que floresceu. Porque aconteceu uma outra coisa também. Quando Deus estabeleceu que Arão, o irmão de Moisés, seria o sumo sacerdote e toda a sua família, alguns líderes das tribos falaram: por que ele e não nós? Qual a diferença dele? Você escolheu porque ele é teu irmão. E Moisés falava: não, foi Deus que mandou. Ah, não concordo, não concordo. E Deus falou para ele: então você vai fazer o seguinte, você vai mandar cada um dos líderes de tribo, né, das 12, dar o seu cajado. E vocês vão colocar, você, Moisés, vai colocar esses 12 cajados dentro do tabernáculo. E deixa passar a noite. No dia seguinte você vai lá e pega. Ele fez isso, o pessoal colocou. Quando ele pegou os 12 cajados, todos estavam iguais. O de Arão tinha brotado folhas de amendoeira. Ou seja, eles reconheceram que Arão era a escolha de Deus. Então, o segundo elemento que estava ali era uma comprovação de rebelião espiritual contra a autoridade que Deus estabeleceu. E o terceiro era um pote do maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Eu nunca entendi direito. Ma é o quê? Maná é o que é isso? Ah, é? É. Mazé, você pode falar no hebraico, mazé, ou maná. Que é isso? Que é isso? Por quê? Porque de repente eles começaram a ver um negocinho que caía no chão, eles: o que é isso? Põe na boca, era uma delícia de comer. Mas depois de um tempo, eles se enjoaram do maná. E eles chamaram aquele maná de pão maldito. Ah, é? Fala para Moisés: ó, lá no Egito a gente comia melões, comia carne, agora a gente fica comendo esse pão maldito. Então o que tinha dentro da arca? A arca representa o lugar da habitação de Deus. Tanto é que na tampa, que é o propiciatório, tem os 2 querubins. Por quê? Por quê? Porque no céu, a descrição do trono de Deus tem querubins e serafins, guardando a santidade de Deus. Então, os rabinos acreditam que Deus, quando a Shekinah, né, a glória de Deus, descia ali, ela ficava exatamente em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Agora, quando Deus olhava para o que tinha dentro da arca, ele lembrava do quê? Do pecado do homem. Das leis que ele não seguiu, da rebelião contra a escolha dele para outro líder, e para a provisão que Deus deu, eles chamaram de maldita. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus não via essas coisas. O sangue cobria. É isso que é expiação. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre dos nossos pecados.